Olá pessoal, aqui é o Max, novamente a gente está de volta aqui com nossa websérie FIIs com altos dividendos que batem a taxa Selic. Isso mesmo, essa é uma websérie para responder uma pergunta de um investidor, de um colega que acompanha o canal tanto no Facebook quanto no YouTube. Então ele perguntava: Max, será que vale a pena investir ainda em fundos imobiliários com uma taxa Selic de 13,75%? Será que não vale a pena voltar para a renda fixa? Então ele perguntou também: Max, será que encontra fundos que batem essa taxa Selic? Então foi essa a pesquisa que a gente fez e selecionamos 10 fundos para mostrar para vocês nessa websérie, 10 fundos que batem e batem muito bem a taxa Selic. Agora a questão de investir ou não investir depende muito do que você pensa para o futuro, para o investimento de longo ou curto ou médio prazo. Ou seja, depende do seu perfil de investidor. Se você é um investidor moderado, se você é um investidor conservador, talvez você vai recuar, mas o momento talvez seja de olhar os fundos, os bons fundos, e posicionar aí a sua carteira, porque essa taxa Selic ela não vai se manter às alturas como estão agora. Alguns meses atrás a taxa Selic estava 2% ao ano e agora está quase 14%, e você vê que os fundos não variaram tanto assim. Então é tomar cuidado e quem sabe olhar com muito carinho e tomar a sua decisão com mais tranquilidade. Lembrando sempre que isso aqui não é uma recomendação de compra e nem de venda. Essa websérie é apenas uma websérie educativa, informativa, para que você possa pegar esses fundos e fazer a sua análise e você mesmo tomar as suas decisões. Não ter que seguir nem o YouTube, nem o analista e tampouco a corretora, mas faça os seus estudos, pega o relatório, assiste vídeos, leia sobre o fundo e depois toma a sua decisão com base no seu perfil de investidor. Lembrando sempre que isso aqui não é uma recomendação de compra e nem de venda. Este vídeo é o 7º vídeo e o fundo que eu vou mostrar hoje para vocês está na 4ª posição, no top 4, então este é a 4ª posição que bate a taxa Selic. Vamos direto então para o RI do fundo para a gente ver qual é esse fundo que bate também a taxa Selic. Exatamente, se você falou VGHF11, você acertou em cheio. Então o VGHF11 bate e bate muito bem a taxa Selic. Esse fundo é um fundo também de recebíveis. Então ele está na faixa de R$10. Aí você deve pensar: Max, é possível então bater a Selic com um fundo de R$10? Está aqui um fundo que custa nessa faixa de R$10 e bate muito bem a taxa Selic. Então é um fundo que você pode analisar e depois tomar a sua decisão, não simplesmente porque ele custa R$10. Faça os seus estudos, faça a sua análise e aí toma a sua decisão. Então esse é um fundo na casa de R$10 que também bate a taxa Selic. Mas para ajudar você a tomar uma decisão, vamos olhar os dados fundamentalistas dele aqui no site Funds Explorer, para que você fique mais tranquilo na hora de você tomar a sua decisão se compra ou não este fundo. Então é o VGHF11 que bate a taxa Selic, e a gente vai bater quanto que ele bate a taxa Selic. Ele está com uma ótima negociação diária de 251 mil negociações diárias, altíssima negociação diária, porque ele custa nessa faixa de R$10, custando hoje no mercado R$ 9,74, um precinho muito bom. Ele pagou o último dividendo pago de 0,12 centavos por cota, o que dá um dividend yield de 1,21% ao mês, isso mesmo, ao mês. E o seu patrimônio líquido não é tão alto para administrar, de 672,6 milhões para administrar. O seu valor patrimonial está de 9,23, ou seja, está um pouquinho acima aqui o seu sobre VP em relação ao preço de mercado. Quer dizer, o mercado está empolgado com esse fundo e está pagando mais do que ele vale, ou realmente os investidores gostam de comprar fundo nessa casa aí de R$10. Vamos dar uma olhada nos dividendos pagos pelo fundo. Olha só, um bom dividendo pago. O maior dividendo ele pagou 18 centavos em dezembro de 2021
e vem caindo seus dividendos aí nessa faixa de 14, 13 e 12 por mês, então, para os seus investidores. Lembrando que esse é o quarto fundo, o top 4 dos fundos que batem muito bem a taxa Selic. Vamos dar uma olhada como que está a composição da carteira dele, como que está a diversificação da carteira, para ver se realmente está boa, diversificada. Mas antes de passar para diversificação, vamos olhar como ele bate aqui. Ele bate muito bem. Olha só, ele bate de 17,65% nos últimos 12 meses. Então ele bate muito bem a taxa Selic, que está 13,75. Então ele está aí nessa faixa etária. Lembrando que se você está assistindo agora, não sei quando que você está assistindo esse vídeo, talvez essa taxa aqui já tenha mudado e você deve estar falando, não, o Max estava me enrolando. Não, é porque essas taxas ela tem uma variação, então você pode analisar tranquilamente, mas lembrando que toda essa taxa ela é volátil, ela depende muito do preço e da distribuição de dividendos do fundo. Então depende do período que você está analisando e assistindo esse vídeo, pode ser que ela esteja um pouquinho abaixo e um pouquinho acima. Mas em geral, eles trazem no seu relatório o processo dos últimos 12 meses que você pode acompanhar e ver o andamento do dividend yield do fundo. Então agora sim, aqui na carteira do fundo, no VGHF11, a carteira do fundo também distribuída aqui em IPCA e em CDI. O que eu achei deficitário aqui no relatório, no último relatório de julho do fundo, é que ele não traz as porcentagens visível para o seu investidor. Então eu não cheguei a encontrar qual é a porcentagem que ele tem em IPCA e qual é a porcentagem que ele tem em CDI. E isso dificulta para você fazer uma boa leitura. Aqui ele traz então os fundos que ele investe, então ele tem investimento em alguns fundos, e quanto que ele está recebendo desses fundos, a porcentagem e tal, tudo certinho. Isso está muito bom. Aqui ele traz então ações que ele investe, então lembrando sempre que esse é um fundo que diversifica também em ações, então é um fundo conhecido muito de fundo de hedge, que ele tem essa vantagem de diversificar também em ações. Então se você não conhecia o fundo de hedge, são os fundos que têm a liberdade de investir em ações do setor imobiliário. Então esse é um fundo de hedge que eu já falei dele no canal, já fiz uma série aí de 3 fundos de hedge para você. Se você não conhece os fundos de hedge, vale a pena acompanhar esses 3 vídeos do fundo de hedge, porque ele faz uma certa diversificação melhor na carteira. Além de fundos imobiliários, ele pode investir em fundos em ações do setor imobiliário e também pode investir em CDIs, em RCIs e outros investimentos. É um fundo que é bastante diversificado. Aqui então o DRE do fundo você pode olhar tranquilamente, e aqui ele traz a alocação por ativo, que não mostra os indexadores aqui mais importante para o seu investidor. Então esse RI que ele tem 59%, mas não traz aqui a questão do IPCA que ele traz lá em cima. E isso dificulta para o investidor tomar uma decisão, fazer uma boa leitura do relatório de junho. Esse é um relatório de junho. Então ele mostra só que para renda ele tem aí 83,3%. O investido alocado para renda, e para valor 16,7%, e outros dados aqui ele só traz então os empreendimentos e o IPCA, a data de vencimento, mas nada agrupado para que você veja quanto que ele tem investido em CDI e quanto que ele tem investido em IPCA, para o investidor ficar mais tranquilo. Mas lembrando sempre que ele bate também. Esse é o top 4, é o quarto na lista dos 10 mais que batem a taxa Selic, é o VGHF11, que bate muito bem a taxa Selic. Então, pessoal, esse é o quarto fundo que bate muito bem a taxa Selic para vocês. Se você não assistiu os outros vídeos aí, os 6 vídeos anteriores, vale a pena entrar ali na lista e dar uma assistida nos vídeos anteriores para você entender, fazer a sua leitura e tomar a sua decisão no futuro se compra ou se vende um ativo. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Mais um vídeo da websérie FIIs com altos dividendos,
que batem a taxa Selic. Então, se você está gostando da websérie, vale a pena você entrar aqui no canal, se inscrever aqui neste botãozinho vermelhinho aqui do lado direito, também partilhar os vídeos com mais pessoas e também ativar o sininho para receber novas notificações. E se puder, acompanhe também a gente no Instagram e no Facebook para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!